Mas esse assunto agora, direto de Brasília, para o Cláudio Humberto, que está chegando ao vivo aqui no Jornal Gente, às 8h11. Bom dia, Cláudio. Olá, Thaís Freitas, muito bom dia a todos. Olha, definitivamente ontem não foi um bom dia para os haters de Jair Bolsonaro e do bolsonarismo de uma maneira geral, né? Durante 12 horas, o ministro Luiz Fux deu uma aula magna de magistratura coerente, uma magistratura independente, corajosa e, sobretudo, imparcial. O ministro Luiz Fux é aquele juiz, como descreveu muito bem Pedro Campos agora há pouco, é um magistrado de carreira, o único, efetivamente, que dedicou a vida inteira à justiça, e ele mostrou aos colegas como se faz, como se julga. É preciso se ater ao que consta dos autos do processo. Foi exatamente o que ele fez. Essa lição do ministro Luiz Fux calou fundo em muitas consciências, mas duvida-se que as consciências lá no Supremo Tribunal Federal podem estar blindadas pela intenção, pela decisão, né, já tomada muito antes de o processo ser iniciado, de condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi muito interessante a gente assistir a essa exposição, a esse voto do ministro Luiz Fux, porque, como a Thaís observou, para cada alegação ele apresentava a substância jurídica, o amparo jurídico, né? Apresentava a lei ou as leis, os artigos das leis, os incisos, né? Os parágrafos. Ele ia no detalhe, exatamente para espancar esse processo em que a imaginação e a fantasia ganhou tratamento de provas, né, no processo. É chocante também a denúncia, a confirmação de uma queixa dos advogados de defesa com relação ao cerceamento do direito de defesa dos réus. O atual processo, esse processo que certamente condenará Jair Bolsonaro, porque essa é a vontade política do Supremo Tribunal Federal, tem 7 meses de duração. O ministro Luiz Fux lembrou que no caso, por exemplo, do Mensalão, o Supremo Tribunal Federal demorou 2 anos para aceitar a denúncia. Esse do Bolsonaro foi assim, vapt-vupt. Além do mais, o cerceamento da defesa se deu, segundo ele, quando foi liberado apenas em cima da hora o arquivo ou os arquivos das supostas provas, enfim, de tudo que foi apurado pela polícia, Ministério Público, etc. e tal. São cerca de mais de 70 terabytes de arquivos, né, correspondentes a um número de filmes de longa-metragem que varia ali, dependendo se for Full HD, se não for, enfim, a volta de 15 mil filmes. Imagina se você tem tempo durante a vida inteira de assistir a 15 mil filmes, se só fizer isso a vida, né? Daria para forrar cidades inteiras só com folha de papel desse processo. E os advogados de defesa tiveram acesso a tudo isso há poucas semanas do início do julgamento, num claro cerceamento do direito de defesa. Bom, o fato é que esse julgamento ou o voto do ministro Luiz Fux animou muito os deputados e senadores de oposição que lutam ali para tentar pautar o processo ou o projeto de anistia dessas pessoas que estão sendo julgadas e também daquelas que já foram condenadas, né? O voto do ministro Luiz Fux animou muito essas pessoas, mas, sobretudo, lhes deu subsídios. Não que o processo da anistia necessite de argumentos jurídicos, embora eles existam e em abundância, como demonstrou o ministro Luiz Fux. É uma decisão política e não jurídica, mas de qualquer maneira esse voto do ministro Luiz Fux, que superou todas as expectativas, as expectativas mais otimistas da oposição e dos advogados, foram amplamente superadas pelo conteúdo do voto, né? Foi um ministro que ali, de maneira disciplinada, sem se importar com as pessoas que ficavam olhando para o relógio, durante 12 horas ele demoliu uma a uma das alegações feitas contra os acusados. Foi um dia elevado, histórico mesmo, para a justiça, nesse voto lapidar
do ministro Luiz Fux.